Ministros do Tribunal de Contas da União acreditam em transição tranquila de governo. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se reúne com o relator do orçamento para garantir Auxílio Brasil de R$ 600. Manifestações contra o resultado das urnas causam tumultos em vários estados brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro pede mais uma vez que manifestantes desbloqueiem rodovias e cita direito de ir e vir. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirma que serão tratados como criminosos os que contestarem as eleições em atos antidemocráticos. Você acompanha a partir de agora no RB Notícias. Ministros do Tribunal de Contas da União acreditam numa transição tranquila de governo. A conversa com representantes da atual gestão apresentou um comitê de acompanhamento. Ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, se reuniram na manhã de hoje com os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, para tratar da transição de governo entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro a portas fechadas ocorreu no âmbito do comitê criado pelo TCU para acompanhar a transição. Guedes e Ciro saíram sem falar com a imprensa. Segundo Antônio Anastasia, do TCU, houve uma grande receptividade da equipe do atual governo e ele acredita que a transição vai ocorrer de maneira segura e tranquila. De acordo com os relatos, o ministro Jorge Oliveira, do TCU, disse já ter conversado com Bolsonaro e a ideia é fazer a transição pacífica. Ele foi indicado pelo presidente da corte e é um de seus aliados de primeira hora. O comitê do TCU vai se reunir também com representantes de Lula na transição do governo. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, Aloysio Mercadante e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin se reuniu com o relator do orçamento, o deputado Marcelo Castro, para garantir o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 no ano que vem. O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, fez uma reunião com o senador eleito Wellington Dias, com o vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, e outros parlamentares do PT, para discutir adequações no projeto orçamentário. Dias foi designado pelo novo presidente Lula para fazer negociações que possam tornar o texto mais próximo das promessas feitas em campanha. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebessem apenas R$ 400. Então, houve esse entendimento, agora depende de decisão do Congresso Nacional. O objetivo da medida é garantir recursos para bancar promessas de campanha do presidente eleito. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$ 600 para pagá-lo em janeiro. Há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. Alckmin também falou que não foi discutido o que será feito com o montante de recursos que ficariam de fora do teto de gastos para financiar as ações no próximo ano. Não se discutiu nenhum valor. Não se discutiu nenhum valor. Essa é uma definição para a próxima semana. As manifestações contra o resultado das urnas causaram tumultos em vários estados brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro pediu mais uma vez que os manifestantes desbloqueiem as rodovias e citou o direito de ir e vir das pessoas. Até o momento, 7 estados seguem com os protestos. Na noite desta quarta-feira, em João Pessoa, na Paraíba, um carro com adesivo do Lula foi depredado em ato contra o resultado das urnas.
A motorista afirmou que tentava passar, mas foi hostilizada pelo grupo e avançou sobre o bloqueio. Nas imagens, é possível ver o carro sendo cercado e depredado. Os vidros ficaram quebrados. A polícia militar que estava acompanhando o ato interveio após a depredação. A mulher foi detida em flagrante pela polícia por lesão corporal na direção de veículo e embriaguez. Segundo os agentes, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. A defesa nega os crimes e diz que o motorista não quis realizar o teste no local, mas na delegacia se colocou à disposição para o exame, que não foi feito. De acordo com a polícia, 3 pessoas alegaram terem sido atingidas pelo carro e prestaram depoimento. Os manifestantes que depredaram o veículo não foram detidos. Em Santa Catarina, menores de idade foram flagrados nas rodovias como escudo nos bloqueios de Itajaí e Itapema. O Ministério Público do Estado afirmou que vai investigar o caso e diz que a atitude dos pais ou responsáveis pode se encaixar no crime descrito no artigo 132 do Código Penal, que é expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direito e iminente. O órgão também vai investigar o transporte de menores de idade que simulavam estarem presos dentro de uma cela sobre a carroceria de um caminhão durante as manifestações em Balneário Camboriú, no litoral norte. Os menores usavam máscaras do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ainda na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo fazendo um apelo para o desbloqueio das rodovias. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Em seu primeiro discurso após o resultado das eleições, Bolsonaro já havia pedido a desobstrução das vias. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou hoje que já foram registrados 37 prisões e 4.216 multas aplicadas a motoristas que bloqueiam rodovias federais em todo o país. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, parece que o Brasil começa a voltar aos eixos e seguir com a normalidade, né? Na diminuição dos bloqueios e as movimentações desta transição do governo federal. Vamos ouvi-lo. A equipe do presidente Lula vai apresentar uma PEC na Câmara dos Deputados para o Auxílio Brasil de R$ 600 para 2023. A equipe econômica pretende, com isto, viabilizar o auxílio no ano que vem e não só para cumprir uma promessa de campanha, mas também para mudar o nome, que não será mais Auxílio Brasil, mas será Bolsa Família. O Tribunal de Contas da União, que vai participar como observador do processo de transição, cujo contato começa hoje, do governo Bolsonaro para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o Tribunal de Contas da União tranquiliza o país, depois da conversa que teve nesta quinta-feira com os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia. Enquanto isso, em São Bernardo do Campo, o presidente Lula mantém conversações desde anteontem com a União Brasil, com grande representação nas duas casas, com o PSD e com o PMDB. Dizem dos bastidores que basta dar um ministério para cada um para que a base governamental de Lula seja concretizada. Enquanto isso, a grande preocupação de analistas políticos e observadores durante a campanha eleitoral da possibilidade de Lula ganhar as eleições era a possível obstrução do Centrão, que comanda a Câmara dos Deputados. Mas o presidente Arthur Lira, o líder do Centrão, já manifestou desejo de conviver e de conversar, de dialogar com a equipe do presidente Lula e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também as estradas já estão praticamente desbloqueadas. Apenas há resquícios no Paraná e em Santa Catarina, estados bolsonaristas, onde o presidente Bolsonaro teve uma extraordinária votação.
presidente do Tribunal Superior Eleitoral afirma que serão tratados como criminosos os que contestarem as eleições como atos antidemocráticos. E Jair Bolsonaro deverá ter um cargo e receber salário do Partido Liberal após deixar o Planalto. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.